Você não sabe exatamente onde está. Sabe que é o Alasca. Sabe que a temperatura está em torno de menos 35 graus. Sabe que o sol vai se pôr em menos de 2 horas. Porque no inverno do Alasca, a luz do dia dura pouco mais de 4 horas. E sabe que ninguém sabe que você está aqui. Você tem 72 horas. Não é um número arbitrário. É o tempo médio que as equipes de busca e resgate levam para localizar e alcançar uma área remota do Alasca em condições de inverno. 72 horas em que você vai precisar tomar decisões certas, no momento certo, com informações incompletas, e um corpo que vai progressivamente trabalhar contra você. Esta é a história dessas 72 horas. E é também a história do que acontece dentro do seu corpo quando o frio extremo encontra o instinto de sobrevivência mais antigo da espécie humana. A primeira hora é a mais crítica. E a ameaça não é o urso que você imagina que está te observando. É algo muito mais imediato e muito mais silencioso. É o vento. No Alasca, a temperatura do ar de menos 35 graus, com vento de 30 km por hora, produz o que meteorologistas chamam de sensação térmica de menos 52 graus. A pele humana exposta nessas condições desenvolve frostbite, o congelamento dos tecidos, em menos de 10 minutos. A primeira decisão, portanto, não é encontrar comida, não é encontrar água, é encontrar abrigo, qualquer abrigo. Os pilotos e guias que conhecem o Alasca de verdade repetem uma regra que parece simples, mas salva vidas. Os 3 inimigos dos sobreviventes são, nessa ordem, exposição, desidratação e fome. A maioria das pessoas morre de exposição muito antes de morrer de fome. E a maioria das pessoas que morre de exposição morre porque não levou isso a sério o suficiente nas primeiras horas. Você usa os destroços do avião. Uma asa inclinada contra um tronco cria uma parede contra o vento. Ramos de spruce, o abeto do Alasca, são densos o suficiente para funcionar como isolamento quando empilhados. O chão congela o corpo 7 vezes mais rápido do que o ar. Você nunca dorme diretamente no chão. Quando o abrigo básico está montado, você tem luz por mais 40 minutos. O fogo vem a seguir. E aqui o Alasca te apresenta o primeiro paradoxo cruel da sobrevivência em frio extremo. As mãos que você mais precisa para acender o fogo são exatamente as primeiras a perderem sensibilidade e destreza motora fina quando a temperatura cai. A hipotera parcial dos dedos, quando a temperatura dos tecidos superficiais cai abaixo de 10 graus Celsius, reduz a capacidade de movimentos precisos em até 40%. Todo sobrevivente experiente carrega isqueiro dentro de uma camada próxima ao corpo, aquecida pela temperatura corporal. Se você não tem isqueiro, tem pederneira. Se não tem pederneira, tem o método do arco e fuso, que parece simples nos vídeos, e é extraordinariamente difícil na prática, com mãos que mal se fecham. O fogo não é apenas calor, é sinalização, é processamento de água, é psicologia. Esse último ponto é subestimado por quase todo mundo que nunca esteve em uma situação real de sobrevivência. O fogo muda o estado mental do sobrevivente de uma forma que pesquisadores que estudam psicologia de crise documentaram repetidamente. Ele cria um centro, um ponto de referência, uma sensação de agência e controle em um ambiente que de outra forma seria completamente hostil e caótico. Sobreviventes que conseguem fazer fogo nas primeiras horas tomam decisões melhores nas horas seguintes. Você tem fogo, a noite cai. A segunda ameaça, que a maioria das pessoas não espera, é a desidratação. Parece absurdo. Você está rodeado de neve, água em estado sólido em quantidades praticamente ilimitadas. Como alguém se desidrata no Alasca? Porque neve não é água para o seu corpo no frio extremo. Comer neve cria 2 problemas simultâneos. Primeiro, derretar neve usando energia corporal baixa a temperatura interna, acelerando o risco de hipotermia. Segundo, a quantidade de líquido que a neve realmente contém é muito menor do que parece. 1 litro de neve compactada pode produzir menos de 100 mililitros de água, e o frio seco do Alasca resseca os pulmões. Cada respiração naquele ar gelado e seco exige que o corpo umedeça o ar antes de processar o oxigênio, e essa umidade é expirada com cada baforada visível de vapor que sai da sua boca. Em condições de esforço moderado em temperaturas extremas, você pode perder até 1 litro de água por hora, simplesmente respirando. A neve precisa ser derretida no fogo antes de ser consumida. Sempre. Com água e fogo garantidos, você dorme. Mal, em intervalos curtos, acordando para alimentar o fogo. O sono em condições extremas de frio é uma dança constante entre a necessidade biológica de descanso e o risco de deixar o fogo apagar, ou a temperatura corporal cair demais, durante o relaxamento muscular do sono profundo. O amanhecer chega às 10 horas e 14 minutos. Você tem 4 horas de luz. É no segundo dia que as feras entram em cena. E aqui, a realidade do Alasca diverge drasticamente da imagem que filmes e documentários criaram. O urso pardo do Alasca, Ursus arctos, é o maior predador terrestre do hemisfério norte. Machos adultos chegam a 450 quilos.
Eles podem correr a 55 km por hora por distâncias curtas. A mordida deles exerce pressão suficiente para esmagar um crânio humano. E no inverno, a maioria deles está hibernando. A hibernação do urso pardo começa entre outubro e dezembro e se estende até março ou abril, dependendo da região e das condições climáticas daquele ano específico. Em janeiro, no interior do Alasca, as chances de encontrar um urso pardo ativo são baixas. Não são zero, porque machos jovens e fêmeas, que não conseguiram acumular gordura suficiente, podem sair da toca temporariamente, mas são baixas. A ameaça real no inverno do Alasca não tem 450 quilos, tem 40. O lobo cinzento do Alasca, Canis lupus, não hiberna. Ele opera em grupos de 6 a 12 animais ao longo de territórios que podem cobrir milhares de quilômetros quadrados. No inverno, quando a caça fica escassa, os lobos ficam mais ousados na proximidade de humanos. Não porque humanos sejam presas preferenciais, mas porque acampamentos humanos significam lixo, restos de comida, odores que os lobos investigam. A regra com lobos é diferente da regra com ursos. Com urso, você faz barulho para evitar encontros surpresa. Com lobos, o barulho pode aumentar a curiosidade do grupo. Com lobos, você mantém o fogo alto. Lobos têm um respeito evolutivo antigo pelo fogo que predadores que nunca desenvolveram relação com humanos não possuem. Um fogo alto e seco é a melhor defesa. A segunda ameaça real que a maioria dos sobreviventes não antecipa são os alces. Alces, os herbívoros. O alce do Alasca, Alces gigas, é o maior cervídeo do mundo. Machos chegam a 700 quilos e mais de 2 metros de altura no ombro. E eles são responsáveis por mais ataques a humanos no Alasca do que ursos e lobos combinados. Não por agressividade predatória, por território e por medo. Um alce que sente que está encurralado ou que sua cria está ameaçada vai carregar. A carga de um alce a plena velocidade em neve é algo que sobreviventes descrevem como impossível de processar em tempo real. A regra é a mesma que com o urso, mas por razão diferente. Nunca se coloque entre um alce e uma rota de escape. No segundo dia você come. O Alasca no inverno não é um deserto de comida, é um deserto de comida fácil. Pequenos mamíferos como lebres árticas e marmotes estão ativos, mas escondidos e rápidos. Peixes nos rios congelados existem, mas pescar no gelo sem equipamento adequado é um esforço de energia que pode custar mais calorias do que produz. A proteína mais acessível no Alasca de inverno são insetos sob a casca de árvores mortas, larvas, e o que sobreviventes menos românticos, mas mais realistas, chamam de oportunismo. Qualquer coisa morta que você encontre foi morta recentemente e está congelada, o que significa que está preservada e segura para consumo depois de cozida. A terceira e última fase das 72 horas é a mais traiçoeira, não pelo frio que você aprendeu a manejar, não pelas feras que você aprendeu a respeitar, mas pela psicologia. Entre 48 e 72 horas de isolamento em condições extremas, pesquisadores que estudam sobreviventes documentaram um padrão consistente: a tentação de parar de se mover. O corpo começa a interpretar o estado de relativo equilíbrio que você conseguiu criar como segurança. O fogo está funcionando, o abrigo está de pé, você tem água. E sair desse equilíbrio para tentar se mover em direção a um ponto de resgate parece, naquele estado mental, um risco desnecessário. É uma armadilha mortal. As equipes de busca e resgate do Alasca relatam encontrar sobreviventes mortos em abrigos perfeitamente construídos, com fogo apagado há horas, a menos de 2 quilômetros de uma estrada. Pessoas que sobreviveram às partes mais duras e pararam de se mover quando estavam quase lá. O movimento é sobrevivência, não movimento aleatório que gasta energia e pode te afastar do resgate. Movimento orientado para pontos altos que permitem sinalização, para corpos d'água que frequentemente levam à habitação humana, para qualquer sinal de presença humana. No terceiro dia, às 11 horas e 20 minutos da manhã, você ouve o helicóptero. Você jogou neve sobre o fogo para criar fumaça densa e branca. Você tirou o casaco e o agitou no ar, o contraste de cor contra a neve sendo visível de cima. Você fez o que sobreviventes fazem. Usou o que tinha no momento certo, sem entrar em pânico. O helicóptero vira na sua direção. 72 horas no Alasca te ensinaram algo que é difícil de aprender de outra forma. O maior inimigo em uma situação de sobrevivência não é o frio, não é a fera, é a decisão errada tomada com informação insuficiente em estado de pânico. E o antídoto para o pânico é conhecimento.